Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, da minha convidada e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo cacheado alto no topo da cabeça. Usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta de malha verde escuro e uma calça preta. Alice, conhecida artisticamente como Lama, é escritora, poetisa e slammer, integrante do movimento Ballroom. Ela é uma mulher negra, cabelo cacheado castanho na altura dos ombros, com uma mecha clara do lado esquerdo. Está com um vestido preto de alça única do lado esquerdo. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. Intercruzando perspectivas normativas, eu me deparo com o que de fato me atravessa. É a partir da dor proferida ao nascer que se inicia o estilhaço. Tô tentando não perder o foco, mas não sei como começo, pois necessito de mais um trago pra ter ideia do que faço. Mais caminhos sobre histórias e não ideias, mais músicas sobre o que eu vivo e não o que eu quero. Eu preciso dele sentando aqui no meu colo, me domando como se eu fosse o seu império. E pelo que me disseram, poder é sexo, logo supomos que sexo contigo é poder. Se esse puto não faz nada do que eu peço, é que no jogo perdido ele me faz perder. Tu falou no meu ouvido que quer a troca, eu suponho que o ciclo deva acontecer, pois na encruza os caminhos sempre dão voltas. E se tu me trombou, eu vou trombar você. E se tu me trombou, nós vai acontecer nesse filim vandal de quebra. Na outra rua eu sofri um esculacho, me deparei com a praça, vi movimentação, o medo se pá tomou conta do que eu faço, mas encontrei resposta pra mim na pichação. E outra vez eu consegui ver a poesia que se constrói quando cê tá na fuga. E porra que se for do herói e a polícia encarcerando mais uma vez mais uma das putas estrofes que te perguntam como se dá o seu contato com a rua. Não é só sobre arte, falo de vivência, de como seus mano me trata na esquina. E é só tiração, sentindo o cheiro de hiena que gargalha e é burra, não olha pro próprio umbigo. E se tu xinga de dia, de noite pede pra dar carinho. Na pica das travas, na pulse dos boy, tu lembrou da sentada firme que destrói toda essa tua marra e tira o teu controle. Cês só perdem pro desejo por ter construído torres no meio de encruzilhadas. Tem uma trava em cada esquina e todas com suas navalhas prontas pra assaltar tua mina de ouro roubado. Nós vai furtar tua base e destruir teu grande falo, tirar minha pica da tua boca e pensa um pouco no que eu falo. Encruzilhada é travesti, falo do ponto de escolha e te coloco numa bem aqui te perguntando quando que tu vai furar tua bolha. E esse é só mais um conto, só mais uma caminhada, e nesse mapeamento nós vai sacando as estradas e delatando pras nossas o tal caminho mais seguro. A rua é tipo um livro, só que se lê no escuro. É com essa poesia que a gente começa o Uma Ideia de hoje. A gente recebe a Alice, ou como ela é conhecida artisticamente, Lama. Seja muito bem-vinda, viu? Ai, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Vamos embora trocar essa ideia. Alice, você é de qual cidade? Qual é a história por trás da Lama artista? Eu venho de Alagoinha, né, que é Brejo Paraibano, interior da Paraíba, e tô aqui faz mais ou menos uns 8 anos, né? E aí quando eu penso, tipo, minha história enquanto Alice, eu penso muito nesse processo de ter nascido numa família cristã, evangélica, que passou por esse processo de colonização, mas que carrega, tipo, enfim, né, na vivência e no seu cotidiano, tipo, outros processos, assim, meio que a partir da lógica colonial, né, do silêncio,
que demonstram um ar do que foi ancestralidade. Tipo, minha avó ganhou na Mega Sena e antes disso ela vivia num ambiente rural. E aí quando ela ganhou na Mega Sena, que é um grande bar, assim, tipo, na Mega da Virada, ela conseguiu se urbanizar, assim. Ela já tinha sido colonizada pelo catolicismo, antes ela era benzedeira, com certeza de Jurema. E aí, tipo, ela se converteu ao catolicismo e depois de ganhar na Mega Sena foi pra cidade, né? E aí eu acho que é a partir daí que eu começo, tipo, a emergir, tipo, dentro desse processo de urbanização, né? E aí com meus pais num lar cristão ainda, mas aí, tipo, tenho essa migração pra capital, que acontece quando eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe, tipo, tinha acabado de se divorciar do meu pai, arrumado um emprego na capital e a gente veio pra cá. Assim, eu acho que foi como se deu o meu contato, assim, comigo mesmo, assim, foi dentro desse processo. Massa. E sempre eu começo falando assim, qual é a sua primeira lembrança da Alice artista? Quando você disse, não, isso aqui eu já fazia arte e eu não sabia. Quando é que foi? Eu acredito que partiu muito do ensino médio. Eu sei que quando era pequena tinha poucas coisas na cidade, culturalmente falando, né? Mas aí, tipo, tinha umas bibliotecas. E aí a literatura das bibliotecas públicas era, tipo, o meu encontro com a arte. Aí depois, no ensino médio, eu conheci uma professora, aquela famosa professora que tira a gente da caixinha, né? E Aham. que levou a gente para a cidade vizinha, que é a cidade de Alagoa Grande, a cidade de Jackson do Pandeiro e tal, e tinha um teatro lá. E aí foi quando eu, pela primeira vez, vi uma poesia sendo recitada, assim, que foi Versos Íntimos, do Augusto dos Anjos. E aí isso me mexeu de diversos sentidos, assim, ver a potência do que é o recitar a poesia. E aí eu acredito que quando eu tive contato com o Islã foi só quando eu consegui chegar aqui na capital e ver os movimentos de rua que aconteciam nas praças e nos centros, né? Sim. E quando a gente fala sobre artista, sempre tem esse lado familiar de, olha isso aqui, lê isso aqui, como é a sua área, sua paixão de fato, né? Você estava falando em off que estuda serviço social, mas que você escreve, poetisa, tem livro publicado. Como foi e quem foi, se existe essa pessoa, que lhe impulsionou? Alice, você tem talento para escrita. Existe essa pessoa? Acho que foi muito de mim mesmo nesse processo de descoberta. Eu acho que eu comecei a descobrir que eu podia expressar minha poesia para fora, para além de escrever nos caderninhos assim. É, Depois, tipo, da pandemia, do período da pandemia, durante o período da pandemia, e eu comecei recitando pra fora, gravando vídeo no Rio, no Instagram, assim, Aham. tipo, e aí fui colocando as poesias que eu sentia no início muito ainda sobre esse ser que tava pra sair de dentro de mim, e aí do nada eu tava recitando slam, competindo, e para mim isso surge muito do movimento próprio mesmo, que eu acho que é esse movimento de autorreconhecimento, né? E aí eu acho que parte também das referências que eu tenho vem das travestis que eu admiro, que me fizeram me impulsionar também para esse processo de transicionar, para também entender esse processo de contato com a arte também, que tipo, eu acho que tem completo, que caminha junto, confluentemente com a minha transição de vida, caminha o meu processo de produção artística, do ser artístico. Eu acho que veio primeiro a Alice, e aí depois eu fui conhecendo a Lama, com o tempo que eu fui entendendo a Alice, que é essa lama artística, né? Uhum. Poetisa, slammer, produtora cultural também, grafiteira, enfim. É justamente isso. Foi muito bom você tocar, porque eu queria entender que você falou de processo de urbanização, né? Que você, e sua mãe e sua família tiveram que passar quando saíram de Alagoinhas para aqui para João Pessoa. E como é que isso interfere na artista que você é hoje? Como foi que a Alice, como você disse, e você primeiro descobriu a Alice quem é, aí a partir daí, desenvolvimento, teve a Lama, descobriu e teve esse deságue, vamos dizer assim. Como foi esse processo de Alice, Lama, urbanização e como é que isso transpira na sua arte? Eu acho que quando eu penso arte, eu penso muito em caminhos assim também, né? E aí quando eu falo na poesia que eu recitei no início sobre encruzilhada, que são esses pontos de escolha, é sobre como eu fui traçando esses caminhos e ao chegar nas encruzilhadas eu fui me direcionando
para o lado que eu sentia que Exu tava me mandando ir, que a Pombagira tava me mandando ir. Aham. Eu sou muito guardada pela cigana, assim, eu tenho uma força da cigana, assim, que me mexe muito. E eu acho que isso também, em parte, é importante de falar, porque tem muita influência no meu processo artístico, sabe? Minha espiritualidade e tudo mais. E eu acredito que tudo me influencia, assim, pensar na graduação de serviço social, por exemplo, e que eu comecei a desenvolver mais minha escrita também quando eu estava dentro da universidade, faz com que eu pense que existe um ser individual que se conecta com um coletivo, com o social, e que está completamente intrínseco, sabe, que vive confluente, até porque o que nos atinge socialmente, quando a gente percebe essa totalidade social, ela tipo, molda a nossa individualidade, nossa subjetividade, nossos quereres, nossas vontades. Então, eu acredito que cada movimento que eu fiz, inclusive esse movimento de migrar do interior para a capital, foram movimentos que foram moldando minha personalidade, quem eu sou, sabe? Eu penso muito no Vandal, num verso que ele fala, né? Que é tipo, eu não sou cria nem criado, eu sou forasteiro. E aí eu me sinto muito nesse verso, às vezes, porque eu acredito que existe muito uma fetichização do que é a margem também, atualmente. Aham. E do que é a quebrada, né? E aí, quando eu penso em quebrada, eu penso, tipo... Não é uma coisa que faz parte de mim, a vivência de quebrada de uma cidade grande. Porque eu vim do interior, sabe? Eu sou forasteiro, eu sou migrante. E aí, quando eu vim pra cá, eu passei por várias quebradas. Passei por, enfim, Bairro dos Novais, Cruz das Armas, Grotão, Funcionários 2. E aí, tipo, também Santa Clara. E aí, tipo, dando essas passagens, eu fui percebendo, tipo... que meu lugar, tipo, meu território é muito mais amplo do que só um território físico e, tipo, isso que me conecta muito, inclusive, com a ideia da cigana de estrada, que é a minha cigana, né? E eu queria entender também, a gente sabe que o pessoal tem como ideia, um imaginário comum de que a periferia não lê e muito menos escrever ou publicar um livro. E como é para você, eu li uma reportagem da minha amiga Ana Beatriz Rocha, né, de uns anos atrás, onde ela conta da sua história, né? E você, depois de acho que mais ou menos de 40 anos, você foi a segunda travesti na Paraíba a publicar um livro. Como é isso para você enquanto travesti, enquanto artista? Ai, foi muitas coisas, assim. Pensar no meu primeiro livro publicado, né, Da Lama ao Caos, foi um processo muito grande, assim, de, tipo, de colocar todo aquele movimento que eu estava fazendo no início da transição, de me experimentar enquanto artista, enquanto uma travesti mesmo, enquanto um corpo político, um corpo que fala, que tem um discurso dentro de si e que está se colocando para fora. Foi um processo de muitos entremeios, assim, atravessamentos, mas que foi um processo, tipo, de muita libertação, assim, também. Eu penso muito nesse âmbito, pensando no âmbito individual, e daí quando eu penso no âmbito coletivo, eu entendo o porquê da subjetividade e da individuação, inclusive, ser muito importante para se construir desse ser coletivo, né? Quando a gente pensa que o coletivo é tão importante quanto o indivíduo, assim, e as subjetividades que emergem da periferia, em suas pluralidades, porque muitas vezes a gente se sente tão deslocado do todo, mas é porque esse todo ele não consegue se atentar às pluralidades, né? Às percepções plurais. Eu acho que esse encontro comigo nesse primeiro livro, que é o Da Lama ao Caos, ele se faz muito importante, e aí quando eu penso nesse ser social e de ser a primeira travesti a publicar depois de 40 anos um livro, eu penso no efeito político que isso tem, né? Esse foi um livro também premiado pelo prêmio Hermano José, e que é um prêmio mediante a Lei Aldir Blanc, né? Que saiu no ano de 2022, se eu não me engano. E aí, tipo, foi um passo muito importante, assim, para eu entender que dá, sim, para se inserir nesses lugares e com poesia marginal também. Eu não preciso podar minha poesia para estar dentro desses lugares, mas eu vou chegar lá com a poesia que eu faço com a minha voz, sabe? Você também estava falando que faz grafite, que faz picho. E a gente estava falando, você acabou de falar sobre marginalidade, né? Como é para você, tipo, olhar uma arte que você faz bem, você tem até aqui ó, no pescoço um estilo de picho,
e ver que aquilo você pode transbordar uma coisa que lhe é do coração, que lhe é caro e que você quer que outras pessoas vejam, leiam e entendam isso, e você vê que isso é marginalizado. Como é pra você olhar e dizer, poxa, cara, isso daqui é massa, eu tô passando uma mensagem, mas a pessoa, a maioria das pessoas marginaliza isso. Como é? Eu acredito que para falar de imagem eu posso citar a Grada Quilomba, né? Sim. Que ela fala muito sobre esse movimento da construção da colonialidade, da dependência da construção da colonialidade nesse projeto social moderno barra urbano, a partir de um centro que codepende de imagens sociais para que esse centro se reafirme. Se a gente pensa historicamente como a cultura ela se desenvolve, a gente entende que esse centro ele sempre é vazio de cultura e ele sempre precisa, ele é dependente das culturas que estão na margem, que se produzem na margem, para tipo se desenvolver. Se a gente pensa, por exemplo, o que é o pop americano atualmente, está completamente influenciado pelo rap, pelo hip hop, que são músicas que surgem do gueto, sabe? Que surgem dessas margens urbanas. E daí, se a gente pensa ballroom, por exemplo, a gente pensa Madonna, a gente pensa no Rio de Janeiro, que acabou de acontecer recentemente o show da Madonna, que referenciou diversas artistas da ballroom, da comunidade ballroom, que é uma comunidade que também surge da margem, e que, tipo, enfim, né, a gente pensa como o capitalismo na atualidade, a colonialidade, ela na real, ela se apropria desses movimentos e remove o sujeito que os produzem. E aí, tipo, o sujeito que produz o movimento é marginal, mas a cultura dele é apropriada pelo branco. E daí, quando ela é apropriada pelo branco, ela é fetichizada, gourmetizada. E vendida, né? E vendida, ela se torna algo interessante, bonito, né? Aí eu penso muito nesse movimento de apropriação. E daí, tipo, se a gente pensa, por exemplo, o picho, que é um movimento, tipo, que é criminalizado hoje no Brasil, criminalizado de crime mesmo, de lei, a gente pensa, tipo... em várias coisas, inclusive eu acredito que na última, eu não lembro o ano, mas rolou uma movimentação de uma ação da galera do Picho lá em São Paulo, não sei se foi na Semana da Arte Moderna, mas que uma galera invadiu a galeria e pichou, tipo, tudo, sabe? As paredes e tal, e rolou repressão policial e tal, mas aí eu acho que a gente entra naquela questão, né, de o que é cultura, o que é arte, e como essa arte ela serve ao sistema. Porque ela só serve ao sistema quando ela vira produto, quando ela é fetichizada, quando ela deixa de ser um corpo falando, sabe? Porque quando ela passa a ser um corpo falando, ela impõe um perigo. Ela se torna uma arma bélica contra o sistema, né? E aí, tipo, disso eu passo a falar, tipo, da minha produção cultural, por exemplo. Eu produzo cultura, produzo espaços de movimentação cultural a partir de um coletivo chamado Ladeira Fuz, ou Fuz. E aí, nesse coletivo, a gente tem conseguido, por exemplo, agora, acessar incentivos de cultura. E a gente conseguiu acessar Paulo Gustavo e vai produzir um festival agora em junho, e vai ser um festival que vai ter um mix, né? Uma transversalidade entre... que é o Paraíba Transversal, inclusive o nome do festival, entre o grafite e a batalha de tag, o slam, a ballroom, e inclusive artistas e artesãs. A gente abriu o formulário para artistas e artesãs que produzem arte de rua, que vendem arte tipo, de forma independente. Para além de arte, comida também, outros empreendimentos periféricos, marginais. E também, tipo, dentro desse espaço, ter pocket shows, ter DJ sets, tipo, ter uma valorização ampliada desses artistas periféricos, sabe? E eu acho que esse produzir, e aí quando eu me vejo produzindo, eu me vejo produzindo a partir da necessidade de ter espaços que abracem a minha arte. Eu comecei fazendo arte, e aí a partir da necessidade de ter espaços que abracem a minha arte, eu comecei a produzir cultura. Aí quando eu vi, eu tava, tipo, enfim, gerindo e produzindo cultura no lugar de só fazendo arte, né? E eu acho que isso que conecta a minha arte ao meu fazer, assim, de vida. Uhum. Você deu uma palhinha pra gente de que... Como é que foi que você se tornou produtora cultural? Mas eu queria saber, do ponto de vista de quando você tem um espaço de outra pessoa para mostrar sua arte, como o Moida Podcast. Como é quando você vê, assim, você sendo travesti, periférica, tida como a gente, né,
de periferia é tido como uma pessoa que não tem cultura, é uma pessoa aculturada, né? E você tá aqui, a gente tá aqui numa ideia, trocando essa conversa, falando sobre arte, sobre cultura de periferia, sobre as suas vertentes, né, de atuação. Como é ter um espaço como esse? Ah, é muito chique, eu me sinto muito feliz de estar conseguindo, tipo, ver a movimentação desse espaço, por exemplo, quando eu conheci uma ideia, quando você me fez o convite, inclusive eu fui olhar os trabalhos que vocês fazem e admiro muito dos artistas que estão sendo entrevistados pelo programa e eu acho que é sobre isso, né? É sobre a gente produzindo espaços pra gente. Uhum. Pra mim, quando eu penso, tipo, nesses espaços, eu penso nisso. Quando eu penso, tipo, nos espaços também que chamam o slam, por exemplo, pra fazer uma recitação, um mic aberto, ou até mesmo uma competição, eu sempre vejo, tipo, que existe uma pessoa preta, uma mulher preta, uma pessoa trans que está envolvida na produção, porque eu acredito que também parte desse processo de aquilombamento cultural, assim, da gente se ver nos nossos, dentro do processo cultural e entender que a cultura vai para além do que a sociedade moderna e essa ideia contemporânea quer que nós acreditemos que a cultura seja, né? E para a gente encerrar, eu quero agradecer a sua vinda, a sua participação e essa troca, porque foi sensacional, suas falas, assim, incrível. Mas para a gente encerrar de fato, eu vou me despedir da galera que está aqui assistindo a gente até o próximo episódio. Mas como a gente começou diferente, hoje a gente também vai terminar diferente. Eu quero que a Alice, a Lama, mande uma mensagem para aquela travesti que quer ser artista, que quer cantar, que ela quer ser islâmica, quer ser poetisa, quer ser escritora. Que a gente sabe que espaços de educação para mulheres trans, né, é muito difícil de ser acessado, principalmente, você aqui é um exemplo. Você é uma trans que está na universidade. E a gente sabe que isso é difícil, é raro porque todos os atravessamentos, como você falou, existem nesse meio tempo até chegar lá. Eu queria que você desse uma mensagem para um menino trans, uma travesti, para todos que estejam aqui assistindo a gente. O que é que você diz para essa pessoa que quer entrar no mundo da arte e tem todos essas facetas? Eu diria falando por mim, né? Eu acredito que apesar dos medos coloniais, culpas coloniais que vão surgir, que vão nos ser impostas assim, tipo, todo dia, a cada momento, a cada movimento, a cada sair na rua, a cada sair para um lugar e se ver sendo, tipo, invalidada, o nosso segredo, a nossa arma é ser atrevida. É ser atrevida e ser ligeira. E aí eu acho que nesses pontos a gente tem que se lembrar sempre de quem a gente é e de por que a gente está no mundo, assim. E entender que a gente não tá só também. Buscar nossas referências, entender até onde a gente consegue ir sendo ligeira, sendo esperta e sendo atrevida, que é o que minha mãe travesti me diz sempre, assim. Show, gente! Aqui no Cheiro. meio, Vitor. Tchau, a gente vai terminar diferente tchau. hoje. Tchau! Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 13 de junho de 2024.